Nos vídeos anteriores, vimos o que era o retorno esperado de uma ação, bem como o seu desvio padrão, e aprendemos também o que era a covariância e a correlação entre os retornos de duas ações diferentes. Depois aprendemos a calcular o retorno esperado de um portfólio, que não é mais do que um conjunto de ações, e neste vídeo vou-vos ensinar a fórmula da variância do retorno de um portfólio composto por duas ações. Como já aprendemos, o retorno de um portfólio é uma combinação linear entre os retornos de cada ação, em que o que usamos como ponderador é o peso dessa ação no portfólio, e portanto se tivéssemos um portfólio com duas ações, A e B, o retorno esperado seria dado por, em que WA é o peso de A no portfólio, WB o peso de B e RA é RB o retorno esperado de A e B, respectivamente. O que nós agora queremos determinar é, para o mesmo portfólio, em vez do retorno esperado, a variância dos retornos. E, portanto, o que nós queremos é a variância de WA-RA mais WB-RB. Ora, RA e RB, como nós sabemos, são variáveis aleatórias. E, portanto, isto é a variância de uma combinação linear entre duas variáveis aleatórias. Reparem que WA e WB não são variáveis, mas sim constantes. E a fórmula para esta variância é, e eu não vou provar aqui porque já começa a fugir ao campo das finanças, e se quiserem saber, vejam os nossos vídeos de estatística. E recorrendo às propriedades da variância e da covariância, ficamos com... Eu aqui troquei apenas a notação, passei de var para o símbolo sigma quadrado, como vocês sabem é o símbolo da variância, e pronto, a fórmula fica simplesmente WA ao quadrado vezes variância de A, mais WB ao quadrado vezes variância de B, mais 2 vezes WA vezes WB vezes a covariância entre A e B. E reparem que a covariância aparece no nosso termo da variância do portfólio e por isso é que eu no vídeo anterior vos estive a explicar o que era a covariância entre os retornos de duas ações. Tão importante quanto nós percebermos a fórmula da variância é nós também percebermos o efeito de diversificação que advém desta componente aqui da fórmula. Reparem que o que nós aprendemos foi que quanto menor fosse a correlação entre duas ações, maior seria o efeito de diversificação que nós conseguimos obter ao combiná-las num portfólio. E não se esqueçam também que a covariância não é mais do que a covariância entre A e B, não é mais do que a correlação vezes o desvio padrão de cada ação. Porque, se bem se lembram, no vídeo anterior também tínhamos aprendido que a fórmula da correlação era, só resolvendo em ordem à correlação, a covariância a dividir pelo desvio padrão, pelo produto dos desvios padrão. Ora, isto quer dizer que esta expressão poderia ficar simplesmente tudo o que nós temos aqui mais 2WA/WB e depois, em vez de termos covariância, teríamos correlação de AB vezes desvio padrão de A, desvio padrão de B. Ok? Ora, o que isto nos diz é que quanto menor for a correlação, menor será a variância do portfólio. Portanto, também menor será o desvio padrão do portfólio, porque o desvio padrão não é mais do que a raiz da variância. E outra coisa também muito importante que eu quero que vocês percebam é que não é preciso que a correlação seja inferior a zero, ou seja, não é preciso que a correlação seja negativa para que haja efeito de diversificação. Nós também temos efeito de diversificação quando a correlação é positiva. Basta que seja diferente de 1. E para nós percebermos isto, eu construí aqui um Excel que nos vai ajudar a perceber bastante bem o que eu acabei de dizer. Ora, basicamente o que temos aqui são as duas ações, os seus retornos esperados, o desvio padrão de cada uma, o peso de cada uma no portfólio e depois o retorno esperado do portfólio, que não é mais do que uma média ponderada entre estes dois valores, como já aprendemos, e o desvio padrão do portfólio, e é este valor que eu quero que vocês estejam atentos e por isso é que pus num retângulo numa cor diferente. E, portanto, o que eu acabei de dizer foi que não precisamos que a correlação seja negativa para que haja efeito de diversificação. E como vocês sabem, o efeito de diversificação não é mais do que a redução no desvio padrão de um portfólio por combinarmos duas ações. E, portanto, vamos ver aqui. Se a correlação for 1, o desvio padrão é 38%. E, portanto, se eu em vez de 1 tiver uma correlação de 0,8, por exemplo, já tenho um desvio padrão de 36%, como veem. E, portanto, nós temos efeito de diversificação, mesmo que a correlação seja positiva, basta que seja inferior a 1. Claro que o efeito de diversificação é máximo quando a correlação é menos 1 e, portanto, o desvio padrão mínimo que nós podemos obter quando alocamos 50% em A e 50% em B é um portfólio de 13% e, claro está, quando a correlação é mínima, ou seja, menos 1.
Pronto, espero que tenham percebido esta explicação e espero também que não se esqueçam que não é preciso que a correlação seja negativa para que haja efeito de diversificação. Nos próximos vídeos vamos continuar a estudar teoria de portfólio. Até lá!